Eu vou começar esse vídeo compartilhando com você um sonho que eu tenho desde garotinha, que é morar nos Estados Unidos. E quem me conhece há algum tempo sabe muito bem disso. Deus já me deu a oportunidade de morar lá por 2 meses na casa de uma família americana. E isso fez eu querer ainda mais morar nos Estados Unidos. Eu confesso, eu tenho esse sonho americano. Essa vontade, ela vai e vem. E de um tempo pra cá, essa vontade, ela tem se intensificado em mim. E o que eu estou fazendo em relação a isso? Estou fazendo muitas coisas. E uma delas é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Tem um documento chamado Green Card que dá livre acesso, né, à entrada e saída dos Estados Unidos. E eu e minha família, nós já temos esse documento. Não ainda no mundo físico, mas eu já criei ele no mundo espiritual. E eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso Green Card. Eu fiz exatamente como o original. E coloquei exatamente as nossas informações, eu vou tampar ali, né, porque contém nossas informações. O ano de validade, né, de 2022 a 2032. E só o tamanho, né, que não ficou o real, porque, eu não sei porquê, mas ele, quando imprimiu, ficou grandão. Mas então, esse é o nosso Green Card. E como diz a pastora Valnice Milhomes, nada acontece na Terra sem que primeiro seja gerado no mundo espiritual através da intercessão. A palavra de Deus diz que as coisas visíveis vieram a existir daquilo que não se vê. Então, tudo que existe no plano físico que podemos ver foi gerado a partir do mundo invisível, né, do mundo espiritual. Quando nós estamos em um relacionamento com Deus e oramos por determinado assunto, e quando lemos a sua palavra, tem certos assuntos, certos acontecimentos que saltam aos nossos olhos e queimam no nosso coração. E eu creio que isso é Deus falando com a gente e testificando certos assuntos em nosso coração. Deus criou um mundo falando. E ao falar, ele trouxe à existência aquilo que ainda não existia. E as coisas começaram a existir. Mas claro, né, Thay? Ele é Deus Todo-Poderoso. Você não está se comparando a ele, não é mesmo? Não, claro que não. Deus é poderoso, é majestoso. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés e nada nesse mundo se compara ao nosso Deus. Eu submeto todas as minhas vontades, os meus desejos e os meus sonhos ao senhorio de Jesus Cristo. Eu oro, sim. Eu peço, sim, peço muito. Mas eu tenho total consciência de que eu quero para mim aquilo que Ele quer para mim. Então, quando eu declaro, quando eu falo e aquilo não está de acordo com Deus, Ele tem toda a autonomia, ele é Deus na minha vida, para não me dar aquilo que não vai ser bom para mim. Senhor, eu quero, mas se não é isso que o Senhor tem para mim, então não me dá. Eu não quero nada daquilo que está fora da tua vontade para minha vida, Senhor. E Deus, ele nos deu autoridade para criarmos uma nova realidade. Sabe como? Pela fé. Ele colocou fé e esperança no nosso coração. E se sua fé, ela não falar, ela não terá poder. Esse foi um método que Deus inventou para criar as coisas. E ele fala em sua palavra, creia com teu coração e declare com a tua boca. Em Marcos 11, 22, 24, diz o seguinte: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Temos que ter a fé do tipo da fé que Jesus tinha. Creia que acontecerá aquilo que você diz e isso será feito. Não sou eu que estou falando, é a palavra, nós acabamos de ler, é Jesus que está falando isso, ele está nos ensinando a criar
né? Nós temos a mente de Cristo. Declara exatamente aquilo que você quer. Eu me submeto total à vontade de Deus. Pode acontecer? Pode. Ele é poderoso para fazer. E eu estou fazendo a minha parte. Pode não acontecer? Pode. E eu vou entender que eu estou debaixo da autoridade do meu Deus. Dê uma ordem para o mundo invisível criar aquilo que você está falando. E escute bem, você não está dando uma ordem para o Senhor Jesus. Óbvio que não. Por quê? Porque Ele já deu essa autonomia para nós. Nós só precisamos falar e crer. Crer e falar. Então, traga à existência tudo aquilo que Deus prometeu para você. E o que Ele te prometeu? Você não sabe o que Ele te prometeu? Então, peça a Ele que te revele. Leia a Bíblia. Aqui estão as promessas que Deus tem para cada um de nós. É por aqui que Ele fala com a gente. E todas as promessas que contém aqui, nesse livro, já tem o sim de Deus para nós. Muito importante a gente ter a consciência de que aquilo que a gente vê se originou daquilo que a gente não vê. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela dá a convicção das coisas que nós não vemos. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que usaram a sua boca para criar uma nova realidade. Através de sua fé e de sua vida de oração, nós aprendemos com Elias a ser perseverante na oração. Eu quero ler 1 Reis 18, 41 a 45. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vá e ore em direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então vá depressa, não e se apresse, para que a chuva não te impeça. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. Faziam 3 anos que não chovia. Então, Elias estava orando por chuva. E a chuva veio. E ele foi persistente. Imagina se ele tivesse desistido na 6ª vez. Nós aprendemos com Elias a declarar e a sermos persistentes na oração. Outro exemplo na Bíblia que enche o meu coração de fé é a visão que Ezequiel teve do vale, dos ossos secos. Essa história está em Ezequiel 37, 4, 8. Profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como o Senhor havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo um contra os outros e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos, carne se formaram sobre os ossos e em seguida pele se formou para cobrir os corpos. Mas ainda eles não respiravam. E ele continua, depois sopra o espírito e traz vida para cada um deles e forma um grande exército. E o que eu aprendo nessa passagem é que nós devemos profetizar, trazer vida através das nossas palavras. O que estava em questão não era se o Senhor tinha poder para fazer aquilo, mas se isso estava de acordo com a vontade dele. E estava, Essa é uma poderosa mensagem de esperança. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece morto, seco, Deus, ele faz o impossível acontecer. Então coloque a sua esperança em Deus e profetize vida na sua vida. Só o Senhor Jesus Cristo tem o poder de transformar maldição em bênção, morte em vida.
Então, profetize. Em Provérbios 18, 21, diz que a língua, ela tem o poder de trazer vida ou morte. Você tem noção de quanto isso é real? A língua, o que sai da nossa boca, ela nos dá uma direção, né? Elas são flechas lançadas que não voltam mais. A palavra proferida, ela não volta, ela se torna uma ação, boa ou ruim. Ela traz maldição ou bênção. A morte e a vida está no poder da nossa língua. E nós colhemos os frutos das palavras que saem da nossa boca. A palavra, ela tem o poder de criar aquilo que foi falado. Então, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação aos que ouvem. Quem é a primeira pessoa que ouve aquilo que sai da sua boca? É você mesmo. Então, use-a para edificar a sua vida. Você está em Cristo? Você vive uma vida aos pés do Senhor? Então, tome posse das promessas que estão aqui na sua Bíblia e creia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fale, use a sua boca e seja um cooperador de Deus. Deus, ele traz à existência o que ainda não existe, usando eu e você como agentes. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Ele poderia ter mandado as pragas do Egito sem usar Moisés? Claro que ele poderia, mas ele escolheu trabalhar junto com a gente. Deus tem projetos e tem planos a serem executados que ainda não foi manifesto no mundo visível. E Deus, ele quer usar eu e você para trazer à existência o que ainda não existe. Use o potencial que Deus te deu. Use a tua boca. Deus, ele conta com você. Então, ative essa fé que Deus, ele colocou em você. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E tenha certeza que Deus vai te colocar aonde você tem sonhado em estar. É o Senhor Jesus que coloca em nós tanto o querer como o realizar. E não se esqueça de uma coisa muito importante. Deus, ele atende sim as nossas orações se elas estiverem em concordância com a vontade dele. Deus jamais fará algo que vai contra a tua palavra. Então, cuidado com as motivações egoístas do coração. Certifique-se que aquilo que você está pedindo está debaixo da vontade do Senhor Jesus para a sua vida e para o plano dele aqui na Terra. Tá, mas o seu green card não é um pouco egoísta? Pode ser que sim, mas eu acredito que não. Porque eu tenho orado muito sobre isso. E já faz um bom tempo. Eu tenho uma convicção no meu coração e eu venho buscando o Senhor Jesus na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E isso foi gerado junto com Ele, em oração, sabe? Confirmação na palavra e de algumas situações que vêm acontecendo. E eu submeto totalmente as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos ao senhorio dele. E um tempo atrás eu estava ouvindo um podcast do Israel Subirá com o Douglas, né, do Jesus Cop, e o Israel estava contando algumas situações, né, de como o povo americano, eles são frios, né, eles são quase todos cristãos, mas eles não vivem o cristianismo, eles não têm um encontro real com o Senhor Jesus. E quando eu escutei aquilo, queimou no meu coração e eu senti o seguinte, que eu posso ser uma luz ali, né? Um ponto de luz. Talvez exista algo que, através de mim, o Senhor Jesus, ele quer derramar lá. Então, é isso que eu creio, é isso que eu estou orando. Eu submeto as minhas vontades ao Senhor Jesus. E, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu abri o meu coração para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, deixa um like para mim e se inscreva no meu canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Bye!